se pode achar, invocar enquanto estratégia. Com esse texto eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Peço a todos, por favor, que abram suas Bíblias. Livro de Mateus, seu capítulo 25. Alguns versículos nós iremos ler. Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13. Glória a Deus. Mateus 25, versículo 1 ao versículo 13. Que nos diz assim: Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todos e adormeceram. Mas à meia-noite, ouvindo-se o clamor, aí vem o esposo, sairei ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos os vossos azeites, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes e vendei e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-la, chegou o esposo. E ela estava preparada, então, com eles para as bodas, fechou-se as portas. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu, disse: Em verdade vos digo que eu vos não conheço. Vigiai por quê? Porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Podeis sentar aqueles que se levantaram. Serei breve na palavra. O que esse texto nos traz nos dias de hoje? A palavra nos ensina acerca das 10 virgens. 5 delas estavam vigilantes e 5 delas elas estavam dispersas. 5 que estavam vigilantes, o que foi que elas fizeram? Levaram de reserva consigo o azeite. E as que não estavam vigilantes simplesmente levaram a vasilha com ela e esqueceram do combustível qual elas iriam preparar ou precisar. O que nós podemos entender com essa palavra? São 5, cada uma vestida de branco, todas elas vestidas de branco. Mas a diferença entre elas era a reserva de azeite. Trazendo para os nossos dias, existem vários tipos de crentes dentro da casa do Senhor. Na casa do Senhor, todos são servos de Deus. Todos são cristãos. Também traduzido como o povo diz, todos são crentes. Mas existe a diferença entre os servos do Senhor. E eu faço a pergunta no dia de hoje: qual desses grupos vocês se encontram? Vocês se encontram no grupo das prudentes ou das que são nécias? As prudentes consigo elas levaram a reserva, trazendo para nossas vidas no dia de hoje. Crente fiel ao Senhor sempre tem que ter uma reserva espiritual. Não tem que viver da unção nem do azeite passado. Tem que estar todos os dias buscando, cultuando, adorando ao Senhor. Não ficar lembrando do passado. Porque antigamente eu jejuava, antigamente eu lia a Bíblia, porque antigamente eu ia à vigília, antigamente eu ia para monte, antigamente eu fazia a campanha. Mas nós temos que a cada dia que passa viver uma vida de busca e de renúncia, porque através disso nós veremos a face do Senhor. Diz o texto bíblico que o noivo veio no momento que elas pensaram que ele não viria. Assim também será a vida do Filho do Homem, também conhecido como Jesus Cristo. Ele vai vir num dia que é a hora em que ninguém espera que ele venha sobre a face da terra. Assim foi na época, antigamente, que o povo falava: para que construir essa arca? Debocharam, falaram, e quando menos pensaram, o dilúvio houve sobre a terra. Não será diferente nos nossos dias. É por isso que estamos aqui, para buscar, glorificar e exaltar a face do Senhor. Estamos aqui para conhecer a cada dia mais e mais de Deus. Nunca pense que você é mais crente hoje do que foi ontem.
Mas todos os dias você tem que ser a mesma noção de santidade. Você tem que buscar, você tem que renunciar. Porque estar no dia de hoje aqui é uma renúncia. Você largar o seu sábado para poder estar aqui é uma renúncia. Bem-aventurado os seus vós que largaram lá para estar aqui, ouvindo a voz do seu Deus, ouvindo a voz do seu Mestre. O que eu quero trazer para vós é uma palavra de reflexão. Olhe para a dúvida e se pergunte: como é que se encontra a minha vida no dia de hoje? Em que tipo de pessoa é que eu me encontro? De todas essas virgens eu me pareço? Será que eu pareço com as virgens que são prudentes? Ou será que eu sou com aquelas que são loucas? Aquela que anda de qualquer maneira? Porque diz a palavra, traduzindo para os nossos dias, que a crente que anda de qualquer maneira, ou a crente louca, é aquela crente que vai à igreja quando quer, vai ouvir a voz de Deus quando quer, lê a Bíblia quando quer, anda como quem quer, e vem e diz: eu não tenho que dar satisfação da minha vida para ninguém. A crente louca é aquela crente que não procura se resguardar, se guardar das coisas más deste mundo. A Bíblia nos relata que nós não devemos nos conformar com as coisas deste mundo, mas nós devemos transformar com a renovação do nosso entendimento. E por que e como somos renovados pelo nosso entendimento? Por intermédio da palavra de Deus. Quando você medita na palavra de Deus, o Senhor renova o seu pensamento, o Senhor renova a cada dia que Ele passa a tua criatura. O seu velho eu tem que tomar conhecimento que você é uma nova criatura. Quando você é uma crente que vive na vigilância, você vê que o inimigo a todo instante está tentando tirar a tua paz, está tentando tirar a tua inquietação, está tentando querer tirar a sua paciência, fica querendo fazer com que você venha dar um péssimo testemunho de servo de Deus. Mas aquele que é crente que vigia, procura a cada dia que passa estar um passo de Satanás. Ou seja, a virgem que está vigilante, ela sempre está com azeite guardado, meditando nos textos bíblicos, dizendo: a palavra do Senhor fala que nós devemos orar e vigiar. E quando vêm as coisas mais, o que é que nós fazemos como crente que são vigilantes? Ou que nós somos virgens que vigia. Nós temos que estar um passo à frente de Satanás. Quando vêm as tentações, as provocações, a inquietação, nós temos que dizer: Senhor, transforma a minha vida, transforma o meu conhecimento, muda a minha natureza. Porque não é fácil, dia e noite, você está vivendo uma vida de santificação. Porque nós temos que viver uma vida todo dia de renúncia. Todo dia nós temos que ter uma vida de perseverança. Nós temos que ter uma dia, a cada dia que passa, renovado pelo conhecimento da palavra de Deus. Diz o texto bíblico que existia 10 virgens. Todas 10 eram virgens. Todas estavam vestidas de noiva. A diferença entre elas era que 5 elas estavam pensando no amanhã. Elas estavam pensando em verdadeiramente encontrar o seu noivo. E 5 delas simplesmente estavam desleixadas. Ah, eu vou até a igreja, eu vou me casar e fica por isso mesmo. Não pensaram na trajetória que iam dar da igreja. Não pensaram que poderia haver um empecilho e o noivo poderia tardar. Simplesmente as 10 virgens que eram loucas levaram apenas a vasilha, levaram apenas e não levaram o combustível, não levaram o azeite da lamparina. Mas as que são sábias, as que estão prudentes, o que elas pensaram? Não, eu vou levar comigo o combustível, porque se por um acaso haver tardar o encontro do noivo, o meu amado vier passar por algum momento e vier tardar o nosso encontro, eu tenho comigo o combustível que pode me esperar até estar com ele. Mas as outras não pensaram nisso, não pensaram no empecilho. Simplesmente eu vou casar, estava na empolgação e simplesmente não levou a reserva contigo. O que foi que aconteceu? Durante a caminhada, faltava um azeite para elas. E elas procuraram quem? As que tinham para poder compartilhar com ela. O que eu quero dizer? Não compartilhe a sua unção. Não compartilhe a sua vida com Deus. Não compartilhe a sua comunhão. Se Deus orientação algo para a sua vida, é para a sua vida. Se Deus tem um chamado específico na sua vida, fale com Deus e peça a Ele para aprimorar. Glória a Deus! Porque lembre-se, porque nem todos que
estão verdadeiramente em Israel são israelitas. Nem todos que estão dentro da casa do Senhor verdadeiramente vão subir naquele grande dia.